Esdras capítulo 8. Estes são os chefes de famílias e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selimote, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni perto do rio que corre para Aavá, onde ficamos acampados 3 dias. Atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, bem como Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Eu os enviei a Ido, chefe em Cassifia, e lhes dei as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casifia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, como seus filhos e irmãos, em número de 18. Também mandaram Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, como seus irmãos, e os filhos deles em número de 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então ali, junto ao rio Aavá, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre nós, os que o buscam para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali estava tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22.000 quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata e 3.400 quilos de ouro. Além disso, eu entreguei 20 taças de ouro de 8,5 kg e 2 objetos de bronze lustroso e fino, tão precioso como ouro. Então eu lhes disse: vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus dos seus pais. Vigiem e guardem essas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos para os trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. Partimos do rio Aavá no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias.
No quarto dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e, como oferta pelo pecado, 12 bodes. Tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus.